Olá, pessoal. Boa tarde. 19 de novembro de 2019, quase final de primavera. Estamos começando essa edição aqui do Sintufeg Linha Direta, com um convidado especial, o assessor jurídico do sindicato, Rudi Cassel, falando de Brasília, para conversar sobre um tema extremamente sensível para todos os trabalhadores e muito especialmente para os servidores. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência, como se sabe, foi aprovada, o projeto do governo Bolsonaro foi aprovado na semana passada, na terça-feira, 12 de novembro, e criou novas regras para o sistema de aposentadoria pública do Brasil. Como durante o processo de aprovação, os meses que antecederam a aprovação da PEC, né, foi uma proposta que mudou a Constituição, o movimento sindical e todos os representantes dos trabalhadores chamaram atenção para o sequestro de direitos que esse novo sistema de regras de aposentadoria trazia para o país. Mas os servidores, que é o nosso foco deste programa agora, foram atingidos muito, muito particularmente. Então, eu queria abrir essa conversa com o Rudi, já agradecendo a sua participação, que ele fizesse um rápido comentário sobre o impacto das novas regras de aposentadoria para os servidores. Olá, Luiz. Olá, filiados do Sintufeg. Eu agradeço o convite, cumprimento a direção e o pessoal da comunicação pelo excelente trabalho que tem feito nessa parte de comunicação. E vamos aos temas. A Emenda Constitucional 103, que iniciou como PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 6 de 2019, e foi publicada no dia 13 de novembro no Diário Oficial, promulgada dia 12, publicada dia 13 de novembro no Diário Oficial da União. Como emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, portanto, de 2019. Ela traz as mais graves alterações já promovidas desde 88 em relação ao regime próprio de previdência do setor público. Dentro dessas alterações, modifica as idades mínimas, que não são estanques, para 65 anos de idade homem e 62 anos de idade mulher. E estabelece um requisito para preencher o valor de 100% da média remuneratória no momento da aposentadoria, ou seja, o que mais se aproximaria de uma integralidade, mas que é uma integralidade limitada ao teto do regime geral. O teto do regime geral, que hoje é de pouco mais de R$5.000. Então, nós temos uma previdência que, a partir de então, paga apenas até o teto do regime geral da Previdência Social. Mas, para se chegar a esse valor integralizado, é preciso pelo menos 40 anos de contribuição quando se tem 100% desta média. Então, temos aí a idade mínima aumentada para 65 anos homem e 62 anos mulher. Temos a média remuneratória estabelecida, de maneira que apenas em 40 anos se atinge os requisitos para a aposentadoria de forma a perder, digamos assim, o menor prejuízo possível. O prejuízo é por buscar. No caso dos servidores... desculpe, pode continuar. Sim. Aqueles que desejam ainda se aposentar com qualidade e integralidade compõem um grupo muito específico que entrou até 31 de dezembro de 2003, devem obedecer a novas regras de transição, diferentes daquelas estabelecidas pela Emenda 41 de 2003, que são bem gravosas. E são basicamente duas regras de transição que têm aplicação direta nas respostas às perguntas que os filiados fizeram. E essas duas regras de transição, em uma delas, que é do artigo 3º da emenda, o servidor deve chegar necessariamente a mulher aos 62 anos de idade e o homem aos 65 anos de contribuição, para manter integralidade com média e paridade, o que não interessa a maioria. E há uma outra transição que exige pelo menos
57 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, que é a que se aproxima do menos pior das transições, entre as transições hoje estabelecidas na Emenda Constitucional 103, Luiz. Você sabe que há uma ansiedade muito grande entre os servidores em relação a determinados casos. Como é que fica a minha situação? Foi a pergunta. Tanto é que nós abrimos para perguntas, né? E houve dezenas delas. Nós selecionamos algumas e logo aviso aos servidores que as perguntas que não forem respondidas aqui podem ser encaminhadas para o sindicato, para o departamento jurídico, mas eu vou pegar alguns casos específicos, Rude, porque são casos onde muitos servidores estão representados. Por exemplo, a Cláudia de Moraes Souza, ela diz o seguinte: eu tenho 51 anos de idade e trabalho há 30 anos na UFRJ. Eu me aposentaria com 54 anos em 2022. Como fica a minha situação? Continuarei recebendo a gratificação de incentivo por qualificação referente pelo mestrado após a aposentada? Não poderei assistir ao... Assim, isso é outra coisa, isso é outra pergunta. Voltando a Cláudia Souza. Então, o que a Cláudia questiona tem relação com a transição do artigo 20 da Emenda Constitucional. E olha, é um exemplo claro da injustiça extrema que esta Emenda Constitucional traz. A Cláudia se aposentaria em 2022 com 54 anos de idade, porque, como entrou antes de 16 de dezembro de 98, poderia reduzir um ano de idade para cada ano trabalhado além dos 30 anos de contribuição. Com a emenda constitucional, o que antes era 2022, vai até pelo menos 57 anos de idade. Então, mesmo com o tempo que ela já tem de 30 anos, ela precisa chegar aos 57 anos de idade. Em 2022, ela terá 54 anos, o que significa que ela terá que trabalhar para manter as garantias que ela tinha antes até 2025. Então, de 2022, ela dá um salto de 3 anos e só pode se aposentar em 2025. Porque, do contrário, ela se submete a um conjunto de perdas, entre elas a impossibilidade de levar incentivo de qualificação para a aposentadoria. Por quê? Porque quando se aplica a média remuneratória, não existe mais parcelas específicas, existe uma média sobre tudo que incidiu. Se ela chegar aos 57 anos, ela leva o incentivo de qualificação no seu valor integral. Mas se ela se aposentar antes dos 57, só se aplica a média e ela, nessa média, entra todo o valor do incentivo acaba desaparecendo. Ok, Rude. Outro caso aqui de um servidor que não se identificou, ele diz o seguinte: sou de 1990, não usufruí licença-prêmio e tenho 68 anos de idade. Entrei com pedido de abono permanência. Essa reforma tem como me prejudicar? Se sim, vou entrar com pedido de aposentadoria logo agora, imediatamente? Sim, entendi. Nesse caso, como ele tem 68 anos de idade e já tem mais de, pelo que eu vejo aqui, tem em torno de 30 anos de contribuição, mas ele diz que é de 1990, mas já tem abono de permanência. Então, se ele está no exercício do abono, se está no recebimento do abono de permanência, a reforma não o atinge, porque aqui na pergunta não fica claro, mas é provável que ele tenha um período de tempo de contribuição anterior também. Então, se ele já pediu o abono de permanência e já o está recebendo, aquela modalidade de aposentadoria não pode mais ser alterada. E aí fica mantido o direito para ele se aposentar conforme a aposentadoria que deu origem ao abono de permanência, porque para aquele que está nos ouvindo, a abono de permanência é quando você pode se aposentar, mas não se aposenta e opta por receber o abono que é de 11% no contra-cheque. Então, quem recebe esse abono já poderia se aposentar
de alguma maneira. E esta modalidade de aposentadoria fica garantida, a reforma não altera, pelo fato de estar recebendo abono. Isso. Tem outra pergunta aqui do Carlos Fernando que envolve também o item abono de permanência. O Carlos Fernando diz o seguinte: tenho uma contagem de tempo especial revertida para tempo comum, e que foi averbada. Agora, este tempo volta a ser computado para fins de aposentadoria ou abono de permanência? Sim, esse tempo que ele abordou de tempo especial revertido em tempo comum corresponde ao período onde ele exerceu uma atividade especial e agregou na forma da legislação. Isso fica mantido, não é alterado. Valéria Gomes diz que ela tem 52 anos e 31 anos de contribuição. Em março, faço 32 anos de contribuição e em abril, 53 anos de idade. Me daria o direito à aposentadoria a partir de maio? Com a reforma, vou poder me aposentar em maio? Quer que eu repita, Rodi? Não entendi. É outro caso gravíssimo, porque por conta de alguns meses, ela terá que ir até os 57 anos de idade. Porque a única transição, para quem começou a trabalhar cedo, é uma tragédia, porque aqueles que contavam dias ou meses para se aposentar teriam que trabalhar 2, 3, 4 anos para contar a situação. Veja o caso da Valéria. Ela já tinha o tempo de contribuição necessário para manter a idade mínima. O tempo de contribuição da mulher é de 30 anos e a idade mínima é de 55 antes da emenda da reforma. Agora, com a reforma, ela já tem o tempo e quando ela atingiria a idade, que seria em maio, reduzindo o tempo para menos de 55, em função do tempo que ela trabalhou mais, além dos 30, que ela já tem 32 anos, ela tinha perspectiva de se aposentar em maio. Com isso, ela terá até os 57 anos de idade, mais 4 anos de trabalho para poder se aposentar com garantia de qualidade e integralidade. Pessoal, isso aqui estamos no ar aqui com o Sintoferj em linha direta. Nós estamos conversando com o advogado Rudi Cassel, que é assessor jurídico do Sintoferj. Eu sou o Luiz Maranhão, estou aparecendo no cantinho lá da tela por restrições, por limitações técnicas. E o nosso assunto aqui é a reforma da Previdência. Nós abrimos para várias perguntas, vários casos, e o doutor Rudi Cassel está esclarecendo as dúvidas depois da aprovação das novas regras de aposentadoria. O Ailton de Souza tem 52 anos de idade, 31 anos e 2 meses e 19 dias de tempo de serviço público. Ele queria saber se ele tem que ficar preocupado, se ele vai entrar em novas regras de transição, quais os prejuízos que essa nova lei traz para a vida dele. Ele tem 52 anos de idade, 31 anos, 2 meses e 19 dias de tempo de serviço público aqui na UFRJ. Veja o caso do Ailton, ele tinha a perspectiva, no caso dele, ainda há a possibilidade também de paridade e integralidade, porque ele entrou, pelo tempo que ele nos informa aqui, antes, inclusive, da emenda 20 de 98. Antes da emenda 2013, antes da emenda 20 de 98. Com esses 31 anos, ele tinha a perspectiva, na regra atual, de se aposentar próximo aos 60 anos de idade, porque reduziria um ano quando ele fechasse os 35 em relação aos 60. Ele pega 35, para ser exato, 56. Então, ele tinha a perspectiva, na regra de transição anterior, de se aposentar a partir dos 58 anos de idade. Na regra de transição atual, essa dos 58 não há mais a possibilidade. Então, ele terá que ir até pelo menos 60 anos de idade. Nós que nem uma boa permanência em termos disso, é um absurdo. Vai ter que ir até os 60 anos de idade, trabalhar 2 anos a mais para ter o mesmo benefício que ele teria aos 58 na regra anterior. Doutor Rudi, a Vânia da Silva Rocha diz assim: doutor Rudi, me esclareça, por favor. Entrei em 1990, fiquei um ano fora e tenho 52 anos de idade.
quando eu me aposento? Sim, ela terá que ir, a Vânia, também até os 57 anos de idade. É uma resposta direta e que aumenta 3 anos em relação à expectativa, podendo chegar a 4 anos, porque ela tinha um ano de redução, impossível, porque entrou antes de 98. Em vez de 54, ela terá que ir até os 57 anos de idade. 57 anos de idade. Uhum. O caso da Sônia Maria Ramos de Souza é o seguinte: sou técnica administrativa da UFRJ, já possuo abono e tenho pensão por morte e recebo uma pensão por morte do Estado. Ao me aposentar, eu perco a pensão? Ela vai perder uma parte do valor da pensão conforme o valor dessa pensão. Há uma tabela na Emenda Constitucional 103, ela pode optar pela aposentadoria de técnica, administrativa ou pela pensão no seu valor integral. Quanto ao excedente, dependerá do quanto ela recebe de excedente, tem uma faixa de redução que varia de até 90% de redução do valor que exceder, conforme esse valor seja superior ao salário mínimo e vai assim aumentando. Quanto mais aumenta, aplica-se um redutor sobre o valor excedente ao salário mínimo. E aí o valor do salário aplica um redutor, depois vai aplicando para cada faixa, podendo chegar até 90%. Essa tabela está dentro da Emenda Constitucional 103. Depende do quanto ela vai receber, de qual valor ela vai optar e quanto ela recebe acima desse valor da aposentadoria ou da pensão que ela opte. Recomendo que ela opte pelo mais favorável, porque pelo menos esse mais favorável recebe integralmente. E o excedente é que vai sofrer redução. Doutor Rude, aqui tem a Adriana Villanova. Ela explica o seguinte, quer dizer, eu entrei em 1988, sou auxiliar administrativa com formação superior. E a partir dos 45 anos, comecei a contribuir como autônoma. Para ter uma contribuição maior para o servidor público. Isso aqui está meio confuso, eu não sei se você entendeu o que ela está querendo. Não é? Ela entrou em 1988 na universidade. Isso. E ela tem formação superior. A partir de 45 anos, ela passou a contribuir como autônoma. Ela está perguntando se há um acúmulo para fazer a média da aposentadoria. O que acontece neste caso? Entendi a pergunta dela. Não há essa possibilidade. São contribuições por regimes diferenciados e eles não se acumulam para a média nem para qualquer outra finalidade. Cada um dá direito a um benefício de maneira diferenciada quando positivo os recursos. A Adriana Pinto Teixeira volta para aquela preocupação em relação à regra de transição. Ela diz, fiz 30 anos de contribuição, agora no dia 1º de novembro, o último dia 1º. Em março, eu farei 53 anos de idade. Estarei na regra de transição? Terei que trabalhar por quanto tempo? É a mesma situação possível dos demais, da maioria das perguntas que vieram hoje para nós. Terá que ir até os 57 anos de idade, por mais que isso seja um absurdo. Porque a outra transição, e é uma pegadinha que no artigo 3º da Emenda Constitucional 103, passa a impressão de que nada mais teria devido a não ser a idade de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Para ver que essa transição praticamente não abrange ninguém, porque quem tiver que até 62 anos de idade mulher e 65 anos de idade homem, provavelmente atingirá a transição da regra do artigo 20, que estabelece como idade mínima. Então, a idade mínima para qualquer circunstância virou a idade de 57 anos para mulher e 60 anos de idade para homem, aumentando 2 anos, portanto, em relação à idade de uma mulher. Ela terá que, a primeira modalidade favorável que ela terá será os 57 anos de idade, mesmo passando dos 30 anos de contribuição. Bem, doutor Rude, não é um cenário animador, né? Esse novo quadro depois da reforma. O Valdir Júnior
também funcionário da UFRJ, ele pergunta o seguinte: como fica a paridade e a integralidade da aposentadoria adquirida pelos servidores técnicos administrativos com o ingresso em 1989? Como ainda não me aposentei, o que esperar? Se o nosso filiado já atingiu os requisitos para a aposentadoria, presumo que, como ele entrou em 89, nós estamos em novembro, é provável que ele já tenha, dentro da loteria dos 12 meses, é provável que ele já tenha atingido esse período da aposentadoria. Se ele já atingiu, ela não é alterada, a paridade e integralidade fica mantida. Se ele ainda não atingiu, ainda que por alguns dias, ele terá que observar necessariamente a idade de 60 anos, mais 100% do que faltava para chegar aos 35 anos. Como para ele não falta para chegar aos 35 anos, presumo, ele entrou em 1989. Isso. Em 1989, se nós contarmos 30 anos, vai dar em 2019. Ele é servidor, né? É homem, né? Isso, homem. Valdir Júnior. Então, olha só, pela pergunta dele, a gente pode, se ele já atingiu os requisitos, porque tem um tempo anterior, 89, ele não precisa se preocupar. Se ele não atingiu, ele terá que observar a idade de 60 anos, pelo menos, na transição, numa dessa transição, ou 65 na outra, e o tempo que falta na transição a partir dos 60 anos, para atingir os 35 anos. Vamos supor que ele tenha entrado em 1989, exatamente. Então, vamos deixar aqui para ele que faltam, ele está com 30 anos, faltam 5 anos. Ele teria que trabalhar 5 anos, mais 100% do que falta. Essa é a regra de transição que a gente tratou até aqui, que era melhor que Deus, mas para mim não foi bom para quem falta a partir de 5, 6, 7 anos para se aposentar. Porque tem que trabalhar o dobro do salto. Aí depende da conjugação da idade com o tempo que falta. Se faltam 5 anos, ele terá que trabalhar mais 10 necessariamente para atingir o tempo de contribuição. Ou ter 65 anos. O que for melhor, nos 65 anos, ele vai somar a idade de tempo de contribuição para ver se chega ao ano de 96. Agora, de 66, perdão. Mas esses valores eles também oscilam. Então, ele precisa dos 10 anos, ainda pela frente, se faltaram 5 anos agora, e pelo menos 60 anos de idade. Se ele já está numa situação que tem mais tempo antes e já fechou, ele não precisa se preocupar. Para ele manter a paridade e integralidade, se ele faltam 5 anos, ele terá que trabalhar necessariamente mais 10 anos e pelo menos a idade de 60 anos de idade. Outra, é uma servidora que não se identificou, essas perguntas têm se repetido, mas assim, com as novas regras, o que mudou para quem ingressou na universidade entre 2004 e 2012? Sim, para quem entrou entre 2004 e 2012, essas transições que eu mencionei também são aplicáveis. Porque entrou antes da emenda constitucional 103. Só que para quem entrou entre 2004 e 2012, portanto, está na média remuneratória e presumo que ela não aderiu à Previdência Complementar. Se entrou entre 2004 e 2012, a Previdência Complementar na União, ela surgiu em 2013, fevereiro de 2013 para o Executivo. Então, se ela entrou entre 2004 e 2012, entraram já no período da emenda constitucional 41 de 2003, que é o período onde já se aplica a média remuneratória e onde tem a paridade, para calcular o progresso. Paridade, creio que todos sabem, ter os reajustes na aposentadoria iguais aos reajustes que se tem na atividade. É o que se chama paridade. Então, como ela já está na média, em princípio, o que ela perde é o aumento da idade para 62 anos mulher e 60 anos homem, e pelo fato da média remuneratória ter uma fórmula de cálculo diferente a partir da emenda 103, porque a partir de 20 anos você aplica 60% da média, aumentando para cada ano o valor até integralizar 100% da média. Então, 100% da média, mesmo que entrou antes de 2004, que entrou entre 2004 e 2012, só se atinge aos 40 anos de contribuição. Então, ela terá transições possíveis, que é de 57 anos de idade, no caso dela,
Ela tirou a nacionalidade, Luiz? Sim, sim. Ela tirou. Sim. Qual é a idade dela? Ela diz que está com 59 anos. 59 anos? Isso. Ela entrou em 2004, 2012, então ela teria hoje 15. Ela entrou 15 anos no mesmo de contribuição. É provável que ela tenha tempo anterior ao serviço público. Mas aos 59 anos de idade, com esse tempo que ela firma, ela poderia, em tese, se aposentar a partir do momento em que ela atinge ali 20 anos de contribuição, mas a redução vai ser grande, porque aplica a média da remuneração com 60% da média. Então, depende muito da idade que ela tem anterior. Mas o que muda para quem entrou em 2004 e 2012, basicamente é isso: muda o critério de cálculo da média, embora tenha as transições de 57 anos para a mulher, sempre lembrando que tem que trabalhar 100% do que falta para chegar aos 30 anos, no caso da mulher, e 35 no caso do homem, conforme o período anterior na transição. Então, no caso dela, se ela em 2004, temos aí, vamos supor que ele 15 anos de contribuição, faltaria mais 30, tem que trabalhar mais 30. Vai dar 45 anos. Para ver que, nesse caso, a transição nem serve a ela. Se viria antes, ela chegar a 72 anos com 40, não vai dar menos 40 anos de contribuição. Ela perderia muito, perderia em torno de 60%. É uma situação bem difícil para ela, porque todas as modalidades aí fazem ela perder bastante. Uhum. Pessoal, a gente está conversando com o assessor jurídico do Sintufeg, ele está falando de Brasília. O Sintufeg Linha Direta desta terça-feira, 19 de novembro. Evidentemente, ele não vai. O volume de perguntas é muito, muito, muito grande, não vai dar para ser esgotada, as respostas acontecerem no espaço do programa, mas as perguntas que ficarem de fora, a gente vai responder pelo jornal ou pelas nossas redes sociais, e a gente está selecionando algumas perguntas que são, digamos assim, um pouco mais representativa das inquietações dos servidores. Doutor Rudi, é verdade, isso é uma servidora que pergunta, que quem recebe pensão pelo Estado e aposentadoria pela União perde uma das duas? Se já está recebendo, não. Se já está recebendo, não. Se não estiver recebendo, é aquela lógica de que, se for acumulado, perde na que vale mais e a que vale menos perde proporcionalmente ao valor. Quanto maior, mais perde. Não perde, então. Não perde, não. Se já está recebendo, não perde. Essa foi mentira. Aqui a gente tem... eu estou tentando pegar um caso aqui que seja... que nós temos aqui, por exemplo, a situação do... Tá me escutando bem? O Antônio Martins Monteiro, ele diz que tem 38 anos de UFRJ e tem 62 anos. Ele pergunta se os direitos deles estão garantidos, entendeu? Pode só repetir a idade que faz aqui? Ele tem 62 anos e 38 anos de universidade. Assim, ele está garantido porque, ou ele já está aposentado, ele está no grupo de apoio de permanência e já preencheu os requisitos antes. Então, ele se aposenta da mesma forma que se aposentaria antes da emenda 103. Aqui uma servidora diz o seguinte: tomei posse em maio de 2005. Em todas as palestras que assisti, foi dito que quem ingressou a partir de 2003 teria que submeter às novas regras de transição. Isso é verdade? Isso procede? Enfim, eu acho que você até já respondeu um pouco disso, né? Sim, ele sai qual circunstância ele sai, né? Não escutei, por favor.
De qual circunstância que ele está, eu entendi a parte da transição, mas o que ele já preencheu eu não sabia aqui não. Ele disse que ele tomou posse, mas ele ingressou aqui na universidade em 2005. Né? Ele quer saber qual é a orientação que ele teria em relação a regras de transição no caso dele. Como ele entrou em 2005, entrou antes da emenda constitucional 113, ele ainda tem essas duas transições possíveis para manter os critérios para chegar a uma aposentadoria, digamos assim, se for mais favorável, no momento anterior que aqueles que são submetidos diretamente à emenda 113. Só que essas regras de transição, como eu disse, exigem dele 65 anos de idade, pelo menos, ou numa modalidade, ou na outra modalidade, exigem 60 anos de idade e o tempo que falta para chegar aos 35 anos de contribuição multiplicado por 2, que é 100% desse período que falta. Então, depende se antes de 2005 ele tinha período de contribuição, que se acresce a isso, ou se ele começou efetivamente o primeiro trabalho dele com contribuição de 2005. E fora de 2005, ele tem 14 anos de contribuição. Para ele ter 100% da média remuneratória, que começa em 60% aos 20 anos de contribuição, ele precisaria de 40 anos de contribuição. E esses 40 anos não dá, dependendo da idade que ele tem hoje, uma idade X. Né? Então, ele vai ter uma opção, a partir dos 20 anos de contribuição, se aposentar com menos ou chegar a ter, da média, aos 40 anos de contribuição. Tudo isso é claro se ele não aderiu à previdência complementar de 2013. Eu acredito que não tenha feito. Rudy, na verdade, as perguntas aqui que nós temos, muitas se repetem, porque se enquadram nos casos que você já expôs. Para finalizar, a pergunta que se faz é a seguinte: há espaço para um questionamento no Supremo Tribunal Federal por razões de inconstitucionalidade da proposta de emenda constitucional que virou lei, que alterou a Constituição no Congresso? Sim, nós já temos a 4 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, movidas no mesmo dia da publicação, no dia 13 de novembro, diretamente no Supremo Tribunal Federal, por entidades com legitimidade para lá mover essas ações diretas de inconstitucionalidade. Essas ações hoje têm 4 números, a 6254, 6255, 6256 e 6258, e tratam de um conjunto de inconstitucionalidades que interessam a todos os que são atingidos pela emenda constitucional 103. Paralelamente a isso, o Simpferj ele já tem a organização em cima de uma ação coletiva, com pedido de inconstitucionalidade incidental desta emenda em todos os pontos que atingem o servidor público e também, especialmente, esses que já estavam até a emenda constitucional 103 de 2019. Essa discussão da ação é sincronizada com a primeira apreciação da ADI da medida cautelar que é pedida nessas 4 ADIs, o que deve ocorrer já nos próximos dias. Então, também nos próximos dias teremos novidades sobre, independente do que está sendo feito no Supremo, onde já há lá ações diretas e pegam a constitucionalidade dessa emenda, também as ações coletivas do Simpferj contra a emenda constitucional e o benefício de ser filiado. Ok, pessoal, nós agradecemos imensamente a participação do advogado Rudy Cassel, assessor jurídico do Simpferj, que conversou conosco desde Brasília, esclarecendo casos, dúvidas, inquietações da categoria em relação à reforma da Previdência. As perguntas que por aqui não foram respondidas aqui no programa vão ser encaminhadas. Aí nós vamos publicar na próxima edição do jornal, no Facebook, no site, as respostas. E convido vocês para a próxima edição
do Sintufest Linha Direta na próxima semana. Muito obrigado. Eu queria que o Dr. Rude, fizesse os seus comentários finais. Obrigado, Luiz Maranhão. Foi um prazer falar. Um prazer, não digo porque a situação é drástica, né? É lamentável ter que falar sobre essa situação, já depois de vários emendas constitucionais reformando a Previdência, temos mais essa que é o caos absoluto. Mas sigo à disposição, sempre que a gente for precisar, podemos participar aí para atender dúvidas que tiver. Muito obrigado. Muito obrigado, Rude. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Sintufest Linha Direta.